No vídeo dessa quinta-feira, eu trago a vocês as principais atualizações do mercado, comentaremos um pouquinho sobre os dados econômicos reportados no dia de hoje, como, por exemplo, pedidos iniciais por seguro-desemprego, o PIB referente ao segundo trimestre nos Estados Unidos e como esses dados refletem na ação de preço hoje, como também, é claro, no decorrer dos próximos dias. Por fim, não menos importante, falamos sobre as medidas de estímulos trazidas pela China e qual que é o impacto disso dentro do mercado dos criptoativos nos últimos anos. Como o mercado cripto se comporta depois que a China geralmente traz essas medidas. Eu mostro tudo isso com vocês logo após a vinheta. Vem comigo. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje direto ao que interessa, como de costume aqui no canal, para falar um pouquinho sobre a situação macroeconômica, principalmente perante ao dia de hoje. Vimos um dia de bastante ação de preço, inclusive favorável ao Bitcoin, que retomou acima do patamar de 65 mil dólares depois de um longo período. E como a gente sabe, esse patamar é muito importante, porque historicamente é tratado como uma resistência. A gente rompendo de fato essa resistência, a gente pode sim alcançar novos patamares, impulsionado por esse sentimento favorável de medidas de estímulos lá na China, assim como também, é claro, a situação macroeconômica nos Estados Unidos. Os dados econômicos por lá vêm sendo divulgados de forma bem positiva, como foi no caso de hoje, por exemplo. Hoje vimos dois dados importantes, são eles PIB referente ao segundo trimestre nos Estados Unidos, que foi divulgado dentro das projeções. A última divulgação ficou em 1,6%, a projeção para essa divulgação era em 3% e veio de acordo com as projeções feitas pelo mercado. Assim como em todas as quintas-feiras, vimos dados de mercado de trabalho. Pedidos iniciais por seguro-desemprego mostrou para a gente que houve uma leve queda em relação à comparação à semana anterior, ou seja, a quantidade de pedidos esperados para essa semana era em 224 mil, veio em 218 mil, ou seja, 6 mil abaixo, dado que também ficou abaixo da divulgação da semana passada, que mostra pra gente de uma semana para outra o mercado de trabalho teve menos pedidos por seguro-desemprego, o que mostra um certo equilíbrio nesse setor e possivelmente um reaquecimento. Além disso, vimos também núcleo de preços do PCE. Amanhã, sexta-feira, é dia de divulgação do índice de preços do PCE e hoje o núcleo veio de acordo com as projeções do mercado, o que também foi bem positivo e trouxe esse sentimento favorável a todos os mercados, não só ao mercado do Bitcoin, como também aos principais índices da Bolsa norte-americana. Amanhã é um grande dia porque veremos, como eu falei, de novo o índice de preços ao PCE, que é basicamente o principal índice de inflação acompanhado pelo Fed a ser divulgado. Outros pontos bem importantes para o dia de hoje, teríamos alguns discursos de membros ligados ao FOMC, como por exemplo Powell, trouxe um vídeo gravado, mas ele não falou nesse vídeo gravado sobre política monetária. Tivemos também outras falas, como por exemplo de Barr, membro do Fed, mas que também não trouxe falas relacionadas à política monetária norte-americana. Outros membros também falaram e não trouxeram a volatilidade que a gente esperava, porque não trouxeram como pauta a política monetária, como já comentamos. Por fim, e não menos importante, quem falou no dia de hoje e que de fato movimentou os mercados foi a Janet Yellen, secretária do Tesouro norte-americano. Basicamente, ela trouxe para a gente aqui que o mercado de trabalho, a atividade e a inflação sugerem a aterrissagem suave nos Estados Unidos. Amanhã, como a gente pode aguardar o PCE se mostrando controlado, a inflação se mostrando nos trilhos, o mercado de trabalho dando alguns sinais de recuperação, é bem possível que esse pouso suave aconteça em solo norte-americano e que essa batalha seja finalmente travada. E claro, com os últimos dados econômicos divulgados em solo americano, a gente vendo um certo equilíbrio na economia por lá e um pouco mais aquecida do que muitos esperavam, as probabilidades para um novo corte em meio ponto percentual caíram levemente para a próxima reunião do dia 7 de novembro. É claro que ainda resta um longo período até lá, ainda teremos uma grande bateria de dados econômicos que tendem a influenciar positivamente ou negativamente nessas probabilidades, mas com os dados divulgados no dia de hoje, a gente caiu de 57% para 50% na probabilidade de mais um corte em meio ponto percentual. Isso porque os dados econômicos surtiram um efeito positivo e mostraram que a economia segue um pouco balanceada e equilibrada, o que obviamente reduzem as probabilidades e as necessidades de um corte um pouco mais duro por parte do Fed,
com o sentido de aquecer a economia. Se a economia está levemente aquecida com os dados sendo divulgados, eles não precisam tomar medidas tão duras assim, e medidas de 0,25 podem surtir o efeito suficiente que eles procuram. Então, muita atenção, vamos acompanhar os próximos dados a serem divulgados no decorrer das próximas semanas, com muita atenção amanhã ao PCE. E para a gente finalizar essa primeira parte do vídeo, falando ainda sobre a parte macro, recentemente a gente viu membros ligados ao BCE, como por exemplo até mesmo a presidente do BCE, Christine Lagarde, trazendo falas de que eles dificilmente trariam novos cortes à sua taxa básica na próxima reunião. No entanto, com os dados econômicos recentes mostrando basicamente uma economia muito enfraquecida, com riscos de recessão e que esse pouso suave de fato não aconteça, alguns bancos, como por exemplo o HSBC, começam a enxergar possibilidades de que o BCE vai sim cortar os juros, inclusive mais rápido, para tentar sustentar essa economia. Depois que os PMIs foram divulgados de forma muito abaixo das expectativas durante essa semana, dentre outros dados econômicos também deixando muito a desejar, e a inflação se mantendo dentro dos trilhos, eles dificilmente deixarão passar nessa próxima reunião em branco qualquer possibilidade de corte de juros. Se a gente for levar em consideração o que o mercado vem especulando para a próxima reunião, é bem provável que a gente acabe enxergando mais um corte em 0,25 durante o mês que vem. Falando sobre essas medidas, de estímulo da China, como a gente sabe, boa parte desse pump que a gente vem acompanhando nos últimos dias se dá por esse pacote de estímulos trazidos lá na China, e o que eles trouxeram aqui dentro dessa notícia da Bloomberg, que eu aproveitei para comentar com vocês, é bem similar ao que a gente vinha acompanhando naquele momento de injeção de dinheiro na economia durante o período de pandemia nos Estados Unidos, por exemplo, onde eles distribuíam aqueles cheques para as pessoas em difícil condição financeira. A gente pode ver por aqui que a China vai basicamente dar um cash handout, ou seja, entregar dinheiro para as pessoas em pobreza extrema. E basicamente isso mostra para a gente que esse estímulo, essa liquidez está prestes a voltar no mercado. E aproveitando que estamos falando um pouquinho sobre esses estímulos na China, eu aproveitei para trazer para vocês um gráfico bem interessante que mostra historicamente a correlação da injeção de liquidez na China com a performance do Bitcoin ano após ano. A gente pode ver aqui embaixo, que basicamente existe uma curva parabólica no momento que existe a injeção de liquidez na economia com o preço do Bitcoin. Novamente aqui em vermelho, a injeção acontece, a injeção é parabólica e a gente vê a mesma coisa acontecendo com o preço do Bitcoin com grandes velas verdes. E isso acontece todas as vezes que novas medidas de estímulos são anunciadas lá na China. Caso isso aconteça novamente, assim como aconteceu em toda a história nos últimos anos, é bem possível que a gente continue a acompanhar uma movimentação parabólica também na ação de preço do Bitcoin, o que ainda não aconteceu, como a gente pode notar por aqui. No entanto, a injeção de liquidez deve acontecer e resta aguardar os próximos capítulos e como o mercado vai corresponder com tudo isso. Como nós sabemos, o momento atual é muito interessante, a gente vê macroeconomicamente medidas favoráveis, por exemplo, nos Estados Unidos, como corte de juros, que surtiram um efeito positivo na economia, assim como também para dentro dos principais mercados de renda variável. A gente viu o Bitcoin basicamente instantaneamente subindo acima dos 64 e agora continua a lutar pelos 65 e alvos maiores após essas medidas lá na China. E para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje com chave de ouro, se tudo isso que a gente falou já não foi positivo o suficiente, hoje novamente, depois de um longo período sem inflows dentro do ETF da BlackRock, vimos 2 dias de grandes inflows, tanto no dia 24 como ontem no dia 25, aproximadamente 300 milhões de dólares em inflows só no ETF da BlackRock. Então, em meio a essas medidas na China, em meio ao que acontece na macroeconomia, a BlackRock optou por encher o carrinho mais uma vez e trazer mais bitcoins para dentro do seu ETF, o que é muito interessante. Mesmo que em meio a outflows de outros ETFs, o inflow foi muito positivo e tem grande parcela de culpa nessa movimentação atual do Bitcoin, onde a gente vê uma ação de preço positiva chegando próxima dos 66 mil dólares. Dito isso, família, a gente vai encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui, deixando mais uma vez o nosso encontro marcado para esse final de semana. Não se esqueça, amanhã, sexta-feira pela manhã, veremos um importante dado de inflação, portanto, ligue os seus alertas e não seja pego de surpresa. Fico por aqui e te encontro numa próxima.